Eterno Pai, muito obrigado por esta noite, por esse momento de estudo bíblico. Te peço que nos ajudes a entender tudo o que está acontecendo e tudo o que queres que entendamos para viver conforme te agrada. Em nome de Cristo eu oro. Amém. Oi, pessoal. Muito bem. Eu tenho, nesses dias, conversando com muita gente de muitos lugares, e eu vejo muitas opiniões aparecendo, muitos comentários surgindo, né? Eu li o texto de vamos colocar, famoso, recente, novo pregador, tá? Porque não é um pregador muito antigo, mas ficou famoso nos últimos anos, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, para que eu não fale errada a afirmação dele. Tá? Eu quero que vocês entendam que eu não estou atacando a pessoa, tanto que eu não vou nem citar quem é, mas eu quero que vocês avaliem que às vezes uma tentativa de falar uma coisa correta ou de impacto, às vezes gera muito mais erro que acerto. Tá, você me mas tem isso a ver com a mensagem, pastor? Você vai ver daqui a pouquinho, tá? Deixa eu só pegar aqui. Aqui, achei. Aqui, a frase é a seguinte: se os 50 milhões de evangélicos do Brasil fossem cristãos por um dia, esse país seria transformado. E claro, é uma frase de impacto, as pessoas concordam, acham, não, é isso mesmo, em fazer, mas ela possui alguns erros, tá? E um dos erros incoerente com a própria postura desse pregador pastor, porque ele é de linha calvinista, tá? Que eu não sou calvinista, também não sou arminiano, mas respeito os irmãos de outras linhas de pensamento. Mas o que ele acaba colocando é que o agente da ação transformadora é a massa evangélica, que se ela fosse um dia só crente, né, agisse como cristã, eu até posso supor que ele quis falar que os cristãos não estão vivendo de acordo com um modo digno. Tá, é uma verdade nesse aspecto. Mas eu vou ser bem claro, não é a ação humana que vai mudar a realidade da nação. O agente da história não é o ser humano. Ele é uma ferramenta na história. O agente é Deus. Tá? E por que eu estou colocando isso? Porque hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa que me parece que tem preocupado muitos corações. Nós tivemos ontem, me chegou um vídeo de um pastor Rui, lá de Santa Catarina, que parte do telhado dele foi destruído com a ventania. Acho que vocês viram os vídeos que rodaram na internet, mostrando, mesmo aqui em Taboão da Serra, né? Ventos fortíssimos. Eu soube que falei com um irmão do Rio de Janeiro, ventos são muito fortes. Aí a pessoa fica... Aí vem, claro, o brasileiro é muito brincalhão, muito de fazer as piadinhas dele. E aí já apareceu o quê? Não, julho já começa com, né, nível 7, furacão. Emílio até está falando com o Asa, meu filho, né, assim, eu fui criado na escola e quando eu era criança, né, o que ensinavam para nós, o quê? O Brasil não tem terremoto, o Brasil não tem furacão, o Brasil não tem vulcão, o Brasil não tem maremoto, né? E eu já enfrentei um terremoto pequeno, mas teve um terremoto anos atrás aqui em São Paulo sentiu. Já teve também no Nordeste alguns abalos sísmicos. Já vimos mais uma vez algumas ressacas marítimas que eram muito próximas a um maremoto para nós. E furacões ou ciclones, né? Podem imitar outro nome, mas uma ventania como aquela que eu vi nos vídeos é para ficar assustado. Bom, nós estamos vendo isso. Aí vem a questão, tudo que a gente já viu até então, né? Covid e não sei mais o que. Aí começa a vir a questão. Eu vi outro dia, foi uma discussão tremenda, está sendo ainda nas redes sociais. A lei, tá, que diz que se um político conseguir ser eleito, foi provado que ele foi eleito, com influência ou ajuda de entidades religiosas ou igrejas, ele pode perder o mandato dele. E o pessoal todo indignado, como, não sei o quê, porque nas universidades... Eu concordo, nas universidades tem sido feita muita propaganda esquerdista. E os alunos nem percebem, são crianças, vamos ser claros, os universitários são crianças, que estão lá, ainda mais nessa geração atual, são bem infantis, tá? Estão lá e estão sendo devorados por tudo que vem da esquerda, né? Então eles vão lá, as pessoas falam, olha, é assim, amém, né? É isso mesmo, eles não têm uma tendência a... Deixa eu baixar aqui um pouquinho o som do meu notebook, que está fazendo barulhinho aqui, vai atrapalhar um pouco a aula. Pronto, cortei o som dele, ok. Muito bem, então, eu concordo. A esquerda, nem a direita, nem o centro, nem enviado, ninguém deveria ter direito a usar espaços públicos, tá,
para a propaganda eleitoral. Mas a igreja não é espaço público, a igreja é espaço particular. Ela foi edificada com dinheiro particular. Os frequentantes que mantêm esse local não recebem subsídio estatal para se manter. A universidade também não. Universidades, mesmo particulares, recebem benefícios do Estado para se manterem. Muito bem. Mas, pastor, você é contra ou você é a favor? Eu acho o seguinte, eu acho absurdo uma coisa. Eu acho absurdo que homens ímpios tenham que dizer para a igreja não praticar impiedade. Tem que fazer uma lei para isso. Como assim, pastor, o que você está falando? Deixa eu colocar. Igreja não é espaço para política, no sentido de política eleitoral. A igreja não é escritório eleitoral ou político de nenhum candidato de nenhum partido. Pastor não pode ser cabo eleitoral de ninguém. Nenhum membro da igreja, estando na igreja e atuando na igreja, pode agir de tal maneira, como se fosse um cabo eleitoral. E muito menos o púlpito, que é o local do ensino do evangelho, da palavra de Deus, tornar-se um palanque eleitoral. Não pode. Não deve. Recentemente, um irmão que eu conheço, muito educadamente, muito cavalheiro, muito gentil, me procurou pedindo algum tipo de apoio, né, à campanha dele. Eu o conheço há muitos anos, desde que ele era rapazinho. Eu falei, não, eu vou orar por você, mas não vai aparecer na igreja. E eu tenho essa minha postura há mais de 25 anos, desde que eu tomei consciência na igreja. Mas não vai ser, não vai ter espaço, não vai falar. Muitas pessoas chegando, pastor, eu posso falar? Não, não é lugar. Então me parece absurdo, sim. É absurdo que venha uma lei que tem que dizer para os crentes que eles não podem fazer uma coisa errada. Mas esta lei só surgiu porque os crentes fizeram muita coisa errada nesse sentido. Muita coisa errada nesse sentido. Pastor, que tem tudo isso a ver com o tema da mensagem. Vocês vão entender. Calma. Tenham paciência com esse velho pastor. Então as pessoas, não, vão nos calar, vamos calar a nossa voz. Né? E eu lembrei, esses dias até publiquei, não sei se foi o Watchman ou o Richard Wurmbrand, que disse que nenhuma cela, nenhuma cadeia pode calar um cristão. Eu lembro que essa frase, não lembro agora de quem que é, mas marcou muito. Nenhuma cela pode calar um cristão. Eu vejo que as pessoas têm medo, estão com medo de assumir posturas muitas vezes, e outras têm medo que não possam assumir posturas. Eu vejo muita postagem. A igreja agora está falando de política para que um dia que a proíbam de falar de Cristo. Querido, meu irmão, e daí se proibirem? Como, pastor? E daí? A minha questão, há muitos anos já não é se a perseguição vai nos alcançar. Minha questão sempre foi quando a perseguição nos alcançará. Pastor, o senhor quer perseguição? Não, eu não quero. E o eu querer ou eu não querer não interessa em nada no assunto. Como assim? Não. E não afeta em nada o assunto. Porque se o Senhor, e eu entendo que Ele vai fazer toda a igreja passar por perseguição, tá? Decidir que é o momento da igreja brasileira passar perseguição, ela vai passar. Li uma reportagem esses dias que falava que a igreja luterana perdeu não sei quantos, porque eu acho que mais de 40% dos seus fiéis no retorno aos cultos presenciais. Uma das razões é óbvia, a gente sabia, quem acompanha a evolução da igreja chamada protestante ou evangélica no mundo, sabe que a igreja luterana na Alemanha é composta, por sua maioria dos frequentantes são idosos, e muitos deles, infelizmente, faleceram nesse período ou por Covid ou por qualquer outra razão. 3 meses é um bom tempo. Então é claro que sentiu-se a perda. Acrescenta-se o fato daquela pessoa que era meramente uma religiosa e descobriu que o raio não caiu na cabeça dela porque ela não foi na igreja. E essa frase é da minha mãe. Minha mãe sempre falou isso. O crente é um bicho muito sem vergonha. Eu não falava sem vergonha, eu tô falando sem vergonha, isso não é da minha mãe. Minha mãe é um bicho. Ele fala assim: ele olha, ele vai na igreja. Um dia ele falta. Ele para. Um raio não cai na cabeça dele. Não houve uma desgraça, não houve um cataclisma. Ele falta um segundo dia. Não vem nada. Um terceiro, um quarto, um quinto. Ele sexualmente não vai mais. E essa é a realidade. Sim, nós sabíamos que, devido à quarentena, no retorno, muitas igrejas vão perder muita membresia. Mas sabe o que eu digo, pastor, que você que está com medo disso? Tenha medo não. Vou fazer um pouco abaianado. Tenha medo não, meu irmão. Tenha medo não.
Sabe por quê? Isso é bom. Como assim é bom? É bom. Deus está tirando aquilo que não presta da igreja. Fazendo uma limpa na casa. Porque aquele crente que não vai querer voltar para assistir os cultos, porque se acomodou ficar em casa, porque vai ficar sendo culto em casa, ele só era um ocupador de banco e uma dor de cabeça para você, pastor. Deixa ele quebrar a cara e sofrer um pouquinho. Se realmente ele em algo amar o Senhor, ele vai correr para Deus. Mas vamos voltar aqui para as frases que eu coloquei, a frase daquele pregador, dessa questão que tem a ver com perseguição. Nós temos uma ideia triunfalista. Nós achamos que se fizermos muita coisa, o mundo vai mudar. Nada disso. Eu não sou triunfalista. Não sou derrotista. Eu sou realista. E a Bíblia deixa claro que a coisa vai daqui para pior. Queridos. Não fica sonhando com uma igreja conquistando o mundo. Isso é coisa de neoapostólico, neopentecostal e alguns pentecostais meio malucos também, mas não de todos os pentecostais, fique bem claro. Alguns são, mas neopentecostal e neoapostólico, eles creem nisso. Se vocês vissem o que apareceu de curso na internet, no Facebook, de como você ser vitorioso, como você ser isso, como você ser um bom pregador por internet, é absurdo. Como esses caras são picaretas, safados, sem vergonhas, e não tem outra palavra não. Aí eu posso estar bravo. Não estou bravo não, querido, você nunca me viu bravo. Poucas pessoas me viram bravo, poucas. Bravo mesmo? Poucas. Eu estou indignado, estou, digamos, um pouco cansado de ficar falando algumas coisas para a igreja que precisam ser ditas. Vamos parar com o triunfalismo. Vamos parar de achar que se a gente for bonzinho, a perseguição não vem. Se a gente orar bastante, a perseguição não vem. Isso é tolice. Como assim tolice? Tá, vamos ler um pouco a Bíblia para você entender o que eu estou te falando. Tá? Abre sua Bíblia lá em Atos capítulo 4. Tá. Atos capítulo 4. Eu vou ler basicamente todo o capítulo, tá? Tipo, aqui a gente vai ler, não vou fazer uma exegese do capítulo, mas vou ler boa parte do capítulo e vocês vão me acompanhando aí, tá bom? Atos 4, tá? Aí, já acharam? Espero que sim, tá? Vamos lá. Atos capítulo 4. E estando eles quem? Os discípulos, tá? Falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo. Quem que era o capitão do templo? Exatamente isso, um militar, alguém que tinha uma função militar. Um policial do templo, tá? Chefe dos policiais do templo. E os saduceus, eles sempre estavam presentes. Saduceus não criam em nada. Saduceus é tipo aquele crente que não crê em nada. Sabe aquele crente que está na igreja, mas não crê em nada? Não crê em milagre, não crê em Deus, não crê na inerrância da Bíblia, não crê em nada, mas acha que é crente. É o saduceu. Doendo-se muito de que ensinassem o povo. Olha só que interessante. Qual era o problema dele? Tá? O problema deles é que eles estavam com ciúminho. Estavam com invejinha. Eles estavam invejando os discípulos. Doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Por quê? Os saduceus não criam na ressurreição dentre os mortos. Não criam. Então, de repente, um bando de pescador analfabeto, sem seminário, sem doutorado, tá na moda falar doutorado, né? Sem pós-doutorado, sem mestrado, sem nada. Estavam lá falando com o povo estava querendo ouvir, entender aquelas coisas incríveis. Eu estive uns dias atrás, antes da pandemia, junto com meu filho, numa reunião de pastores, aqui numa região chique de São Paulo. Fomos. Dizia que era sobre missões. Fomos eu, o Aslan vai lembrar disso. Tá, o Aslan vai lembrar disso. E aí você via as conversas daqueles pastores, na hora do almoço, a gente almoçou lá. Não sei se as pessoas são unidas nas conversas, mas eram sempre focadas em, não sei o quê, de teologia, de alta teologia, de filosofia, de administração, de crescimento, papapá. Batistas, todos batistas. Ou pelo menos a imensa maioria de que eu vi eram batistas, né? Eu só ouvindo. Aí uma hora, um grande nome no meio batista, conservador, da Convenção Batista Brasileira, pediu a palavra para falar uma coisa. Eu acho, o Asa vai me corrigir se estiver errado, mas ele falou acho que uns 10 minutos pelo menos. Falou bonito. Palavras lindas. Ninguém entendeu droga nenhuma. Ele conseguiu usar um tempo incrível para falar nada.
Recentemente eu fui conversar com ele, questionar umas coisas que ele estava falando, e ele veio me trazer todo o currículo dele, que ele é doutorado, pós-doutorado, mestrado, escreveu isso, perguntou se eu não queria receber umas apostilas dele para entender o que ele pensa. Eu fiquei olhando e eu lembrei desse texto aqui. Os saduceus, os sacerdotes, estavam se doendo muito, porque aqueles homens ensinavam o povo, homens iletrados, homens incultos, homens semi-analfabetos, homens sem nenhum traquejo, homens que falavam a linguagem do povo. Mas tá bom, vamos continuar aqui. E lançaram a mão deles, tá? Lançaram a mão deles, cataram eles, né? E os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Então meteram na cadeia, vai dormir aí na cadeia. E a cadeia naquela época não é como a cadeia de hoje, tá? A cadeia daquela época era um negócio tenebroso, tá? Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram. E chegou o número de homens a quase quantos tem no texto? 5.000. Segundo os especialistas em cultura hebraica da época, quando se contam 5.000 são só os homens, não está falando de mulheres e crianças. Então, você tem aí brincando, pelo menos, chutando baixo, bem baixo, umas 7.500 a 10.000 pessoas que creram no testemunho de Cristo, contado pelos apóstolos. Legal. Aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. Então, juntou toda a fina flor, a alta cúpula da liderança religiosa de Israel. E pondo-os no meio, então fizeram uma roda, colocaram eles no meio. Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Quem são vocês para tentar falar da verdade? Vou compartilhar uma coisa com vocês. Anos atrás, muitos anos atrás, quase 10 anos atrás, eu participei de uma convenção nacional de uma certa denominação. E esta denominação, eu estava como um dos palestrantes, e eu soube que estaria presente o chanceler ou vice-chanceler, não lembro qual posto que eu ocupava, tipo assim, quase primeiro-ministro, né? Estaria lá presente para falar. Aí eu perguntei, esse homem é crente? Não, não é. Ele é filho de crente, filho de batista, filho de qual grupo religioso? Tá, mas ele é crente? Não, então eu vou ter a chance de falar com ele de Jesus. Não sei o que, pastor Vitor, você vai arranjar confusão, é falta de respeito. Falta de respeito, falou de Jesus? Como assim? Peraí, não entendi. Não, não, por favor, por favor. Me mandaram pro hotel. Me mandaram ficar no hotel. Não queriam que ficasse nem no evento, porque sabiam que se eu chegasse perto do cabra, eu ia grudar para falar de Cristo. Muito bem. Passou uns anos, esse homem veio falar que o que traria, ele estava no poder ainda, o que traria prosperidade para o país dele seria trazer de volta um antigo ídolo pagão que estava em outro país. Isso é trazer de volta a prosperidade para o país. Eu questionei os líderes da denominação, esse cara todos sem graça. Recentemente, saiu uma notícia, ele agora é candidato a vice-presidência nesse país. Tá? O líder dele está foragido do país, mas ele é candidato à vice-presidência. Coisas de política, não só no Brasil não, tá? Acontece muito por todos os cantos. E esse homem falou que não tinha nada que ensinar tecnologia digital para as crianças. Isso era ensinar a cultura da Pachamama, adorar a divindade da terra. E eu questionei de novo os líderes. E aí? Silêncio completo. Pô, Netão, beleza, bom te ver por aqui. Tá. Caramba, que coisa. As pessoas preocupadas em títulos, posições, quem te deu autoridade. Isso até hoje, tá? É na época de Cristo, é na época de hoje. É na época de hoje até agora. Continuam dando importância a cargos. Há um tempo, há uns anos atrás também aqui, eu lembro que teve uma reunião, iam fazer um evento num ginásio esportivo, eu estava junto com os pastores lá, e falaram, quanto tempo vai ter o prefeito para falar e onde ele vai sentar? Eu falei, por mim, tempo nenhum, e sentar na plateia. Não, ele é o prefeito. Eu falei, não, e daí que ele é o prefeito? Isso aqui é um culto. Não, mas o estádio que vai ser usado é dele. Eu falei, não, não é dele, é do povo. O povo somos nós. Nós pagamos o imposto. Ele é nosso funcionário. Não adiantou nada. Botaram o cabo lá em cima, fizeram todo o salamalex. As pessoas gostam de poder, gostam de autoridade, gostam, porque elas sonham em ter essas posições. Os apóstolos não sonhavam com nada disso. Resposta de Pedro, versículo 8, Atos 4:8. Pessoal, tiver qualquer pergunta sobre o texto, pode mandar, tá?
Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, né? Olha que coisa. E de como foi curado, seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse aqui estamos, esse está, são diante de vós. Por quem? Em nome de quem a gente fez tudo isso? Em nome de Jesus. Sabe aquele Jesus que vocês mataram, que vocês jogaram para a cruz, e que ressuscitou? Esse Jesus é que nos confere autoridade. O Neto lembrou do evento. O Neto lembrou disso. O Neto é meu amigo já há muitos anos, né, Neto? A gente é desde antes da Barba Branca, né, Neto? Muito bem. Jesus que dá autoridade. Não é seminário, não é doutorado, não é posição política. É Jesus que deu autoridade. Então, esse que vocês rejeitaram. E às vezes eu vejo pessoas que têm assumido posições de poder, de autoridade, começam a se esquecer de Cristo. Ainda estão na igreja, ainda vão à igreja, ainda tem uma função na igreja, na estrutura administrativa da igreja, ou até estrutura cultica, né, ou seja, de culto da igreja, mas não servem mais a Deus. Quantos são assim, né? Ele continua no versículo 11. Ele, Jesus, está falando de Jesus, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. O que é uma cabeça de esquina? Eu não sou da área de civil, cheguei a fazer um semestre na FATEC, mas nem lembro o que eu aprendi lá. Mas eu pesquisei, é a pedra que faz toda a base de um prédio. Se ela for mal colocada, todo o prédio cai. Então ela é a base. Naquela época não havia estruturas, concreto armado, não haviam barras de ferro para fazer, nada disso. Então era um encaixe. E esta pedra fundamental é o que determinava a solidez do prédio. Muito bem. Então ele é a pedra esquina que vocês, edificadores, porque os líderes são aqueles que devem trabalhar nisso. Ele não está falando que foi rejeitada pelo povo. Olha que legal. Não foi o povo que está acusando a rejeição. O povo foi manipulado para rejeitar, mas vocês líderes é que rejeitaram. Vocês rejeitaram. Vocês religiosos, poderosos, influentes, políticos, vocês rejeitaram. E tem um monte de gente correndo hoje atrás disso. O que eu vejo de jovem preocupado em ter título de doutorado em vez de ter joelho de oração. O que eu vejo de jovem querendo ser reconhecido como doutor, mas nunca serviu no campo missionário, nunca ficou andando numa favela ensinando o evangelho. Esses são os futuros líderes da denominação. Preocupante, muito preocupante. Ele coloca em versículo 12 que é maravilhoso. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Jesus Cristo. Ele está falando de Jesus. Que coisa linda. Qual foi a reação do pessoal que ouviu? Uma pregação dessas era para o pessoal rasgar a roupa, chorar e falar, nos arrependemos. Mas o que acontece com eles? 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, o que afetava eles, que deixava eles loucos da vida, era o quê? Eram os homens sem título, os homens sem nada, uns Zés Manés, na opinião deles. Alguns dos homens mais e mulheres que mais me ensinaram sobre Deus tinham colegial às vezes menos que isso. Tive a honra de servir com o pastor Andrés Machaca por um tempo na Bolívia. E ele tinha o colegial. Meu melhor companheiro de missões na Bolívia chama-se Jaime Choque. E este homem não tem nenhum título a não ser de ter feito teologia para ser pastor, mas não correu atrás. Ele se preocupou em fazer missões. Mas o que doía a eles era exatamente isso. Homens sem letras, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. De fato eles andaram com Jesus, é verdade. Olha, andaram sim. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Estava lá a prova, estava lá o são. Aquela pessoa foi curada, vai dizer o quê? Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciar entre si. Bom, e agora? Dizendo, que havemos de fazer a esses homens? Porque a todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar.
O problema não são os fatos, o problema é a postura, o que eu creio. Pastor, o que tem a ver com perseguição? Calma, calma, a mensagem vai ser longuinha, tá? Tenha paciência. Se você gosta de mensagem longa, hoje vai ser longuinha. 17. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-los rigorosamente para que não falem mais nesse nome a homem algum. Olha a perseguição surgindo aqui. Então, assim, olha, a gente decidiu, vamos proibir eles de falar de Jesus. Queridos, proibir o povo de Deus de falar de Jesus não é de agora. Desde que a igreja nasceu, ela já sofreu essa perseguição. Então para de chorar, para de reclamar, para de ficar com medo. Que venha a perseguição, e daí? Se Deus quer que ela venha, Ele nos capacitará a enfrentar. Mas vamos seguir lendo o texto aqui, por favor. E chamando, versículo 18, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Olha só, outro dia falou, não é para falar, está proibido. Hoje muito pastor ia fazer isso. Eu lembro um tempo atrás, na Bolívia, eu e as minhas lembranças da Bolívia, saiu uma lei do governo do Fujão Evo Morales, saiu uma lei que proibia que estrangeiros fossem falar sobre outras culturas com grupos nativos. A ideia era preservar a cultura nativa. Mesma coisa que aqui na FUNAI, mesma besteira. E claro, eu sou estrangeiro, nasci no Brasil. E sim, eu vou ter grupos nativos. Eu vou falar com o pessoal do povoado. E vou falar de Jesus. E vou combater muitas das suas práticas pagãs. Muitas não, todas as práticas pagãs. Muito bem. Liguei para um cara que era líder da denominação. Falei com ele, isso é verdade? Essa lei é real? Sim, é real. Aí eu perguntei para ele, tá, e o que vocês pretendem fazer como denominação? Vamos obedecer ao governo. Foi, como é que é? Não, tem que obedecer ao governo. Por quê? Não, Romanos 13 manda respeitar o governo. Respeitar o governo é uma coisa, obedecer o governo quando ele vai contra a palavra de Deus, não. Ó, resposta maravilhosa de Pedro e João. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Olha só que incrível. Os senhores não são doutores da lei? Os senhores não são líderes da religião? Muito bem. O que é certo? Ouvir a Deus ou ouvir a vocês? 21. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Eles não tiveram medo. O que aconteceu? Pois o homem tinha mais de 40 anos, em que se operara aquele milagre de saúde. Versículo 20. Então você vê que os discípulos ficaram firmes. Nós não vamos negar a Cristo. Nós não vamos parar de falar de Cristo. Porque a ordem é falar dele. Por que eu vou obedecer a vocês quando eu devo obedecer a eles? Ah, o Faxin vai dar uma lei. Isso aqui. Ah, a lei das fake news. Queridos, primeiro, falar que Cristo é o Senhor não é fake news. Se você compartilha fake news, você está mentindo. É pecado. Fake news é mentira. Eu literalmente cansei de exortar irmãos em toda a internet sobre fake news. De falar, provar, tá errado, tá errado, tá errado. No Brasil, na Bolívia, na Argentina, nos Estados Unidos, na África. Tá errado. Não compartilhe. Ah, mas eles vão avançar para outra coisa. Eles vão avançar porque isto é profetizado. É o que vai acontecer. Não é quando, não é se a perseguição vai chegar. Ela vai chegar. O Pablo colocou aqui. O problema de muito evangélico hoje é que foi criada uma visão de que o direitismo, que deve ter total apoio da igreja, e por esse caminho se coloca muito evangélico no poder. Pablo, o problema não é só direitismo, não. Tem muito... Eu tenho, acho que, um universo de alcance maior que o teu. Eu vejo pessoas de esquerda, eu tenho vários pastores de esquerda que apoiam posições de esquerda. Tá? O problema é o seguinte, qualquer ideologia, direita, esquerda, centro, enviesada, de baixo, de cima, não é superior a Cristo. Você pode até simpatizar com alguns princípios dessa ou daquela ideologia, mas fidelidade exclusiva somente a Deus. Acabou. Então não vamos ficar... Não é questão... Eu não sou esquerdista, eu rompi com a esquerda há muitos anos atrás, eu fui esquerdista quando era jovem, mas também não sou direitista, não sou centrista, eu sou cristão. Eu sirvo ao Senhor.
Não me interessa a posição política de grupo A, B ou C, político A, B ou C. Me interessa a posição da palavra de Deus e vou responder a Deus pelas minhas decisões ante isso. Tá? Concordo com você que muita gente está apoiando a direita, achando que a direita é ser crente. Não, tem nada a ver com as outras. Direita é uma posição política, direito seu você seguir esta. Mas ser crente não significa ser de direita, nem muito menos ser de esquerda. Ser cristão é ser de acordo com a palavra de Deus. Muito bem. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo que lhes disseram os principais sacerdotes e anciãos. Então eles saíram e foram juntar com os demais discípulos, apóstolos, com os demais crentes, a igreja já existia. Contaram, né? Olha, aconteceu isso. E aí começa uma oração maravilhosa. Dá até vontade de chorar quando a gente lê uma oração dessas. E, ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Então a primeira coisa que eles colocam, isso é muito claro, isso está faltando na cabeça do crente. O primeiro ponto da oração deles foi qual? Reconhecer a soberania de Deus. Reconhecer a soberania de Deus. Muitos crentes não reconhecem, não sabem o que é a soberania de Deus. E infelizmente, pastores estão nisso também. Quando acham que se os crentes forem crentes por um dia, o mundo vai mudar, eles estão tirando a autoridade de Deus e passando para os homens. Os homens não são os agentes da ação de Deus, são as ferramentas da ação de Deus. Então, o primeiro ponto da oração deles é: Tu és Deus, o que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que nem... Tudo está sob teu controle, nada foge do controle, todos estão sob ti. Que disseste pela boca de Davi teu servo. E é interessante, a oração deles não se baseia no que eles sentem, mas no que Deus inspirou homens santos a escreverem. A oração se baseia na palavra de Deus, não nos meus sentimentos. Que dissestes pela boca de Davi teu servo: Por que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Peraí, mas antes da igreja já havia perseguição? Já, querido. Sempre que você for servir a Deus, vai ter perseguição. Entenda isso. Para de ser mimado e chorão. Hoje a gente vê muito aquelas piadinhas do crente do Nutella do raiz, né? Tem muito crente Nutella. Tem muito crente Nutella. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, na verdade, entenda o seguinte: a perseguição que a igreja vai padecer não é porque a igreja é a igreja. Ela vai padecer na proporção que ela for fiel a Deus. Você não quer passar perseguição, querido? Eu tenho uma solução para você. É só não ser fiel a Deus. Ou talvez melhor colocando, é só você continuar não sendo fiel a Deus. Quanto menos você for fiel a Deus, menos perseguição você vai sofrer. Foi pesado, eu sei. 27. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se juntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Como é que é? É profecia, querido. Não é essa besteira neopentecostal, neoapostólica que fica falando sobre bancando a mãe de Iná Gospel. A profecia bíblica aponta o que ia acontecer. Tudo que aconteceu com Cristo não foi uma mera ação fortuita do universo. Não foi o acaso, como cantam os Titãs. A música é até bonitinha, mas heresia sem tamanho. É Deus assim determinou. Ai, pastor, Deus mandou. Deus mandou. E a própria perseguição do povo de Deus também foi assim profetizada. Deus é ruim? Não. Eu não concordo com Deus. É direito seu. Só que tem uma consequência, né? Sabe qual vai ser a consequência? Talvez você não passe perseguição aqui. Mas não espere para o céu. Aí vem a parte... Você percebe que toda a grande parte da oração deles era focada em reconhecer sobre Deus, reconhecer o que Deus fez,
se lembrar do que Deus falou através de santos homens na sua palavra, reconhecer que o foco do ódio das pessoas não é aos cristãos, mas ao Senhor Jesus Cristo, e quanto mais somos próximos, unidos, semelhantes a Ele, mais seremos odiados. 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Vai pedir livramento, vai pedir, Senhor, tira. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, acabou a oração. Eles pediram livramento? Não. Pediram para que os inimigos deixassem persegui-los? Não. Eles pediram para que fechasse a boca do leão? Não. Amarraram o capeta? Não. O que eles fizeram? Pediram que o Senhor lhes desse condições. Que o Senhor concedesse a eles o quê? A capacidade de falar com toda ousadia o quê? A palavra de Deus. O que fazer quando chegar a perseguição? Comece a falar a palavra de Deus. Comece a ensinar. Só quando chegar? Não. Desde agora. E quando ela chegar a perseguição, você vai estar craque. Por isso que eu lembrei da frase que não sei se é de Wurmbrand ou de Watchman Nee. Se alguém achar depois, me fala. Meu livro do Wurmbrand, alguém pegou e levou embora e nunca mais achei. Eu tenho que precisar achar de novo. A biografia de Richard Wurmbrand, para comprar para mim. Meu querido, minha querida, entende, por favor, entende. A perseguição virá. Ela vai ser um fato. Não sei quando virá, mas ela vai vir. Então pare de chorar e pare de achar que se você votar em A, B, C vai mudar a história. Não vai mudar. Deus determinou os tempos. Então se é para ser agora, esteja pronto para enfrentar agora. Suportar agora. Viver agora. Como? Ensinando a palavra de Deus com ousadia. Não escondido atrás de uma parede. Ousadia não é você sair na cara do homossexual e esfregar na cara dele que ele é pecador. Isso não é ousadia. Isso é falta de amor. Ousadia não é você ir lá esfregar um porco na entrada da mesquita para que o muçulmano não entre. Isso é ser um terrorista, ser um cretino, com perdão da palavra. Ousadia é você falar do amor de Cristo, mesmo que isso te custe muitas coisas. Eu acho que não é assim não, pastor. É seu direito discordar de mim. Que coisa maravilhosa. Eu sou cristão batista, eu defendo a expressão de opinião. A liberdade disso. É seu direito concordar. Só que vou dizer uma coisa. Você aí que acha que não precisa ser tão enfático no ensino da palavra de Deus, é bom você se acostumar com o sofrimento. Você vai passar a eternidade sofrendo. Os cristãos passam perseguição aqui, mas têm a garantia eterna da salvação de estar com o Senhor e nunca mais chorar, sofrer, porque Ele estará lá com a gente. Dizerá que Ele vai enxugar cada lágrima que houve, Ele vai ter enxugado, e nós vamos ter paz com Ele. Por quê? Por sermos fiéis a Ele. Pastor, isso não é justo. Como eu vi essa frase. Ninguém está perguntando se é justo ou não. Não interessa se você acha que não é justo. Sinto muito. Pastor, o senhor está meio agressivo. Não estou agressivo, eu estou falando a real. Tem hora que a gente precisa falar a real para o rebanho, para o pessoal entender. É isto. Pastor, o senhor não vai ficar famoso na internet. Eu não quero ficar famoso na internet. Eu quero ensinar a palavra de Deus na internet. Eu não quero ser popular. O que fazer quando vier a perseguição? Porque ela vai vir. Esteja apto a ensinar a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Saiba orar. Saiba ensinar. Saiba viver. Memorize a palavra de Deus.
Como seria maravilhoso se cada crente realmente fosse crente. Como assim, pastor? As pessoas dizem crentes, mas muitas não são. É fácil dizer crente indo numa igreja uma vez por semana. Seja crente todos os dias. Eu preciso aprender isso. Pare de achar que você é o centro do universo. Pare de achar que os seus problemas são mais importantes que o resto do mundo. Entenda, o importante é você ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Ah, mas tem o plano dos comunistas de ensinar para as crianças, vão fazer as crianças aprenderem. Querido, vai e ensina. Ensina a verdade. Se os seus filhos não quiserem saber disso, eles com Deus. Nenhum deputado, senador, presidente, governador, prefeito, vereador, o que é que seja ministro, vai fazer mais pelos seus filhos do que o ensino da palavra de Deus para eles. Você tem orado com eles? Você tem orado por eles? Falei para você outro dia, uma coisa que nós vamos fazer aqui em casa e tem sido muito gostoso, ela assim fazendo, é quando a gente chega à compra, a gente agradece e ora. Inclusive, a gente chegou à compra, a gente não orou hoje, tem que orar com asa daqui a pouco, a gente não orou agradecendo as compras. Tem que agradecer sim. Tem que ver uma vida de oração, uma vida constante de oração. Não para pedir coisas para Deus, mas para tentar entender o que Deus quer da gente. E pedir sim uma coisa, que possamos fazer a vontade dEle com alegria, com amor, com desprendimento. O que fazer quando chegar a perseguição? Viver o Evangelho. Pastor, você não vai tomar em armas para enfrentar o anticristo? Eu não. Não vou. Por que eu vou fazer isso? Se eu puder, eu vou pregar para ele. Eu fiquei pensando, eu não sei o que Deus gostaria, mas se eu tivesse falado com aquele homem, que hoje é candidato à vice-presidência, lá na Bolívia, se eu tivesse falado com esse homem do Evangelho de Cristo, não sei quanto seria, não sei o futuro, mas eu sei que pelo menos ele não poderia dizer, ninguém me falou, ninguém me exortou. E se ele, o dia que ele encontrar com o Criador, porque ele vai encontrar com o Criador, todos vamos. Ele não poderia dizer, ninguém me procurou. Mas eu penso que aqueles homens que não deixaram falar com ele, homens líderes de uma denominação, pastores, esses homens vão ter que justificar para Deus por que não me deixaram falar com aquele homem. Não tenha medo da perseguição, meu irmão. Não tenha medo da perseguição, minha irmã. Se for da vontade do Senhor que ela venha durante a nossa geração, enquanto estamos vivos, fique feliz. Porque seremos a geração do fim, provavelmente. E muito perto vai estar a volta do nosso Senhor. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Pensem nisso. Eu peço, orem por isso. Não, eu não quero ser perseguido. Eu não tenho vontade de ser mártir. Alguns já me acusaram disso. Ah, você quer ser mártir? Não, eu queria. Pergunte para minha mãe ou para meu filho, para quem me conhece realmente. O meu sonho era morrer bem velhinho, com um monte de livro na minha casa, ensinando os mais jovens. Mas sabe uma coisa? Eu não vou fugir, se for a minha vez. E eu quero que você também não fuja quando for a tua vez. E é por isso que eu ensino, e repito e bato no ensino da palavra de Deus. Atos 4 é um texto maravilhoso, como muitos textos na Bíblia, mas a beleza da oração que está em Atos 4 é que é um manualzinho maravilhoso de como orar. Começa reconhecendo a autoridade de Deus, sua soberania, passa lembrando que Deus já nos falou através dos santos profetas e autores sagrados, vai para mostrar que é em Cristo o ponto central e não nós, então fala, já que nos afeta, então nos capacita a enfrentar.
simples assim, corajoso assim, nobre assim, honrado assim. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Eu peço que você pense nisso. Tá bom? Como sempre eu peço, dá um likezinho no vídeo depois que ele for pro Facebook. Quando subir pro YouTube, dá um likezinho também. Se você quiser que eu te coloque na lista de discipulado para receber os vídeos e tudo mais. Ah, pastor, o senhor está vendendo os vídeos? Eu não vendo o que eu ensino, eu dou. Pode compartilhar à vontade, não tem problema nenhum. O material que eu escrevo eu dou. Umas pessoas dizem que eu estou sendo tonto. Não, eu acho que estou sendo justo. É a palavra de Deus, eu não vou comercializar sobre ela. Tá bom? Então dá um joinha no vídeo, compartilha. Obrigado. Reveja o texto de Atos 4 e seja pronto para quando a perseguição chegar. Tchau, tchau.